Glórias a Deus. Meus irmãos, quero conversar com os irmãos nessa noite a respeito de um tema. Deus proverá. Em Filipenses 4:19, a partir de Filipenses 4:19, nós vamos aí meditar em cima dessa palavra. Deus é o Deus de provisão. No Antigo Testamento, ele aparece como Jeová Jiré, Deus provedor. É esse Deus provedor que nós vamos estar falando deste Deus provedor. Vou compartilhar o texto com vocês aqui, para que possamos juntos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Eu gosto sempre de lembrar que quando a palavra de Deus fala todas, ela não deixa espaço para lacunas. Tudo é tudo. E quando também Deus diz nada, é nada. Então, a palavra de Deus ela é bastante clara quando nos mostra a respeito das bênçãos que Deus tem para nós. E aqui, nesse texto, é um texto de bênção para o nosso tempo. Um tempo que a gente está vivendo, que tem tantas carências, tantas dificuldades, tantas necessidades que nós temos levantado e têm sido levantadas para nós, necessidades que muitas vezes nós nem sabíamos que tínhamos. E aí, então, existe uma questão que nós precisamos pensar, e eu queria compartilhar com os irmãos dessa noite. Deus proverá. Isso é um fato. Deus vai prover. Mas e nós? Essa relação entre Deus provedor e nós, como é que ela está? Como é que ela se dá? O que verdadeiramente e como é essa relação? Esse é o ponto que eu queria conversar com os irmãos nessa noite. Note que, diante das coisas que nós estamos vivendo, do momento que nós estamos vivendo, o que nós percebemos muitas vezes é que nós não carecemos das necessidades básicas. Nós, muitas vezes, carecemos de necessidades que não são nem tão básicas assim. São, muitas vezes, coisas que nós criamos para nós mesmos e achamos que é algo que depois me falta. Outro dia eu estava conversando com alguns amigos a respeito do celular, né? A gente hoje está aqui conectado com o celular, muitos com computador, com celular, mas nós lembramos, e quem já tem mais de 20 anos vai lembrar de que não era assim no passado, não existia um celular no passado. E nem por isso as pessoas deixavam de se comunicar. Há um tempo mais remoto ainda, o telefone fixo era um bem escasso. Era tão escasso que as pessoas colocavam o telefone fixo como parte da sua declaração de imposto de renda. E vamos avançar um pouco mais para o passado, a gente vai lembrar que aí que tivemos o momento das cartas e o momento e assim vai. E mesmo diante de todas as dificuldades, as pessoas sempre se comunicaram. Então, o telefone, será que os telefones celulares de fato é algo que é o mais necessário hoje? Eu trabalhei bastante tempo em empresas de telecomunicações, bastante tempo mesmo, últimos 32 anos, para ser mais exato. E o que eu pude acompanhar? Toda essa mudança de tecnologia. E pude ver o quanto as pessoas mudaram os seus hábitos em função da tecnologia. E quanto outros hábitos foram criados por aqueles que detêm a tecnologia e fornecem para as pessoas. Lembro quando eu fazia um curso de especialização em marketing, aí uma das matérias que eu estudei foi antropologia do consumo. E dentro da antropologia do consumo, a gente inicia toda a discussão discutindo o que são as necessidades básicas. E aí se discute a questão da pirâmide de Maslow. E na pirâmide de Maslow, ele tenta demonstrar que existem necessidades que são básicas, que são inerentes à condição humana. Comer, beber, respirar. A condição de ter uma segurança básica, ter família, ter a comunicação com as pessoas próximas. Então a gente começa a ver que essas coisas todas vão se afunilando, mas o homem, na maneira como nós vivemos hoje, já não se contenta mais com as coisas básicas. Se nós olharmos hoje para a rua,
E mesmo nos guetos mais pobres, a gente vai ver que muitas pessoas não têm o que comer, mas têm um celular. Outro dia eu estava na rua e passou por mim um rapaz catando papéis e mexendo nas latas de lixo. Parou o seu trabalho para atender o telefone. Então a gente fica pensando, o que é que nós precisamos efetivamente? As nossas necessidades. E o que nós temos feito com aquilo que Deus tem nos dado? Deus continua provendo ou não? O texto de Lucas, capítulo 15, versículo 11 a 32, ele nos fala da história do filho pródigo. Ora, pródigo quer dizer gastador. É aquele filho que pegou todas as coisas que estavam a seu dispor e mais todas aquelas coisas que não estavam a se dispor, mas estavam nas mãos do seu pai, tomou tudo para si. O único objetivo, a busca de seus próprios interesses, satisfazer as suas próprias vontades, não as necessidades, porque o filho na casa do pai não tinha necessidade alguma. Tudo que ele necessitava, o pai dava de pronto. O pai era gracioso, e era amoroso, e era galardoador. Tão galardoador que quando o filho pediu mais do que deveria ter pedido, o pai assim o concedeu. Nós, muitas vezes, somos exatamente como esse filho. Nós somos aquele filho gastador, o filho que só olha para si e se preocupa somente com seus próprios interesses. Nós buscamos muitas vezes os nossos próprios interesses. Ainda que os nossos interesses sejam contrários à vontade do nosso Pai, nós ainda assim, nós queremos. Talvez parte da situação que nós vivemos hoje tenha a ver com isso. Tem a ver com que nós temos buscado tanto os nossos interesses que temos acabado com aquilo que Deus tem nos dado. Qual o maior dom que Deus tem nos dado? Deus nos fala assim, ó, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Junto com os bens, o filho também dissolveu ali também a sua vida, gastou a sua saúde, gastou as suas energias, gastou tudo, até o ponto de não ter mais nada. Então ele lembrou que quando ele estava com o pai, nada lhe faltava. As suas necessidades básicas eram satisfeitas. Será que hoje, quando nós vemos a situação que está ficando o mundo e começamos a ter muitos medos sendo colocados para nós e sobre as nossas cabeças, será que nós verdadeiramente estamos com medo de não ter as necessidades básicas ou estamos com medo de não satisfazer mais os nossos desejos? O filho disse, então, quando perdeu todas as condições, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Então ele lembrou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Quando nós reconhecemos aquilo que já tínhamos, junto com o pai, então o pai se alegra com isso também. E é interessante a gente entender que quando isso acontece, então há festa nos céus. Aquele texto que fala que quando um pecador se converte, há festa nos céus. E esse texto aqui, ele reflete exatamente isso. Ele fala exatamente disso. Dessa grande festa que há, quando há um arrependimento, quando há um entendimento, quando há o retorno daqueles que gastaram toda a sua vida nas coisas desse mundo e jogaram fora, por alguns instantes, as coisas que o Pai tinha dado. Mas o Pai continua de braços abertos, sempre esperando para dar mais, porque o Pai é provedor. O filho é gastador, o filho é um perdulário, mas o Pai não. Eu e tu, cada um de nós, somos esse filho que gasta tudo que tem. Gasta com as coisas desse mundo, gasta a nossa inteligência, gasta a nossa condição de sobrevivência.
e passamos a viver com as migalhas desse mundo. Esquecendo que Deus não tem para nós migalhas, Deus tem para nós um banquete tremendo, e nós abrimos mão do banquete do Senhor para viver com as migalhas do mundo. Nós precisamos entender e reconhecer a nossa condição diante de Deus e voltar para o Pai, voltar para o seio daquele que nos ama verdadeiramente e ter uma experiência de abrir mão das coisas do mundo para receber do Pai as coisas celestiais que já estão ao nosso dispor. Da mesma forma que o homem ele faz essas coisas, nós vemos que quem abriu mão, quem definiu gastar, quem preferiu as coisas do mundo foi o homem. Em momento algum, Deus empurrou o homem para fora de casa. Em momento algum, o pai abriu a porta e disse, agora vai. Mas o pai sustentou o filho. Mas quando o filho disse, eu quero, então o pai deixou o filho ir. E aí entra aquilo que nós sempre escutamos muito, a ideia do livre-arbítrio. O filho tem condição de escolher o que ele quer. Cada um de nós tem condição de escolher. Até mesmo e ficar debaixo da filiação e receber para sempre essa filiação ou abrir mão disso. Porque, na verdade, o que nós fazemos muitas vezes é como este filho. O homem sempre buscou satisfazer os seus desejos. Nós, muitas vezes, buscamos satisfazer o nosso desejo. Mas o pai não busca satisfazer o seu próprio desejo, o pai busca satisfazer a necessidade do filho. E olha que é interessante, porque o pai não busca satisfazer desejos do filho, mas necessidades. É algo um pouco diferente, não quer dizer que o pai não vá dar luxos, porque nós vimos no texto em que o filho, quando voltou, o pai deu luxo a ele. O pai deu a melhor roupa, o pai deu o melhor anel, o pai calçou ele com as sandálias, o pai deu banho, o pai deu tudo. Mas a importância que Deus nos dá e nos garante as nossas necessidades. E o texto que nós vemos lá em Gênesis 22, 8, é um texto que eu acho muito bonito, que é quando Abraão pega o seu filho, sobe até um monte para levar ao Senhor o seu holocausto. Então ele olha para o filho olha para ele e busca, mas o que nós vamos queimar? E disse a Abraão, Deus proverá. E daqui vem Jeová Jiré, para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E a história conta que eles caminharam até o local do sacrifício. Chegando no local do sacrifício, o pai olhou em volta e o sacrifício era o seu próprio filho, o único filho que ele tinha. A figura aqui é clara, é uma ligação direta com Deus olhando para nossas vidas e dando Jesus Cristo, seu único filho, por nós. A diferença é que Deus é o mesmo Deus que proveu lá no passado o sacrifício, ele proveu também para nós o sacrifício que nos dá a vida. Então, Deus, nesse momento, ele vai e provê o sacrifício. Ele não diz, Abraão, vai e mata o seu filho, mas ele diz, Abraão, não faça mal ao menino. Então, Abraão olhou para trás, levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro atrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. A provisão nossa não está nas coisas no mundo, a gente não pode continuar buscando a provisão no mundo. Aquilo que o mundo nos dá é algo que é roto, é uma cisterna rota. Mas aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem reservado no seu monte, aquilo que Deus tem de graça para nós é uma fonte inesgotável. Mas note, é uma fonte que nos dá tudo aquilo que precisamos, mas na essência daquilo que nós somos. Eu vou insistir com essa ideia de que muitas vezes nós buscamos a Deus não para as nossas necessidades, mas sim para os nossos caprichos. E nós temos estudado nos pequenos grupos a questão da oração e semana passada nós falamos sobre isso, coisas que impedem a nossa oração. E uma delas é pedir para gastar em nossos caprichos. Deus não é o gênio da lâmpada que cumpre desejos, mas ele é um Deus provedor,
e nos dá aquilo que precisamos na hora que nós mais precisamos. Deus jamais deixa os seus filhos desamparados. E todos aqueles que voltam a Deus, se voltam os seus caminhos, voltam verdadeiramente o seu olhar, a sua atenção ao Deus Todo-Poderoso, a eles Deus dá algo melhor. Exatamente como o filho pródigo, quando voltou para casa, Deus fez aquela festa, Deus deu o melhor. Novamente, Deus o recolocou no lugar de honra, porque Deus faz assim com todos aqueles que buscam Ele. Quem proveu o cordeiro no monte foi Deus. Não foi o homem que levou o cordeiro, mas Deus proveu o cordeiro. Não foi o homem que fez algo que pudesse levar a satisfação de Deus, mas o próprio Deus formou todas as coisas e garantiu que ele mesmo seria satisfeito pelo sacrifício que ele mesmo haveria de dar. O Deus provedor provê todas as coisas. Porque muitas vezes nós imaginamos que nós podemos fazer algo para Deus. Mas a verdade é que nós não podemos fazer nada para Deus. Nosso pecado impede todos nós de fazermos algo para Deus. Então, não há como fazermos, não há como alcançarmos um favor de Deus pelos nossos méritos. Os méritos que nós recebemos de Cristo é que fazem nós recebermos algo de Deus e sermos capazes de alcançar a Deus e fazer algo por Deus. Então, já não somos mais nós que fazemos alguma coisa, mas é Deus que faz alguma coisa através de nós. Assim como lá no monte, foi Deus que proveu. Ele proveu o sacrifício e o holocausto. Ainda hoje, em nossas vidas, aquilo que fazemos não somos nós que fazemos, é Deus que faz através de nós. Para que o homem não se glorie em coisa alguma, e toda a glória seja dada àquele que verdadeiramente tem glória, a Deus. Glória e louvor somente ao Senhor. Deus sempre buscou satisfazer as necessidades dos seus filhos. Nunca buscou satisfazer os desejos e caprichos mundanos. O que nós vemos lá no Éden e vemos através da história do homem é o homem buscando sempre os seus caprichos. E olha para dentro de si e diz, mas me falta uma parte do meu capricho, então por isso eu vou entrar em depressão, por isso eu vou buscar, eu vou fazer, e por isso eu até mesmo vou abandonar o Deus. Ora, pode isso acontecer? É exatamente o dilema da passagem do filho pródigo que nós vemos aqui. Os caprichos, quando são colocados diante de nós, e nós passamos a viver por eles, nós verdadeiramente esquecemos daquilo que é o mais importante, esquecemos de Deus, abandonamos o Pai, voltamos as costas para o Pai. Mas o Pai continua no mesmo lugar, de braços abertos, esperando por nós. O Pai é maravilhoso. Essa relação de filiação, Deus e nós, é algo interessante, porque é uma relação desigual. De um lado tem um Deus que nos ama de uma forma maravilhosa, e do outro tem um ser totalmente pecador. De um lado um Deus fiel, cuja fidelidade é um seu atributo, e de outro um homem totalmente infiel, cuja infidelidade é a sua marca. Porque o pecado entrou no homem pela infidelidade do próprio homem com Deus, pelo desejo do homem ser maior do que o próprio Deus e se colocar acima daquilo que o Criador tinha dado a ele. Jesus revelou a misericórdia e a graça de Deus para nós. Em toda a vida de Jesus Cristo aqui, ele manifestou isso. E lá no Sermão do Monte, ele descortina isso de uma forma maravilhosa. Em cada versículo que nós vemos, do capítulo 5, do capítulo 6, nós vemos Jesus Cristo descortinando a misericórdia e a graça de Deus, mostrando Deus provedor disponível para nós por ele, abrindo um caminho direto com a provisão necessária para as nossas vidas, e não precisamos de mais nada, a não ser aquilo que Deus nos dá. Então, meus irmãos, toda a nossa ansiedade, tudo aquilo que nós temos dentro de nós, que nos faz viver uma vida triste, cai por terra. Por isso vos digo, diz a palavra de Deus lá em Mateus 6, 25 a 34, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E aqui a gente pode botar uma série de outras coisas que nós colocamos como sendo necessidades para nós, mas que não são verdadeiramente necessidades. Todas as coisas que foram criadas no mundo, para o mundo, no mundo ficarão.
Nada nós vamos levar daqui para o céu. Nada. Mas mesmo assim nós queremos nos encher de coisas e vamos aí carregando dentro de nós e botando na nossa vida uma série de coisas que não são necessárias. Meus irmãos, não devemos andar ansiosos nem pelas coisas básicas, quanto mais por estas. Não há dignificação nenhuma de nome do Senhor nisso. Nós gloriamos a Deus naquilo que Ele já nos deu, porque a palavra de Deus nos revela a cada dia que jamais viu o justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Então, se isso é verdade, nós fazemos parte disso em Cristo, por Cristo. Nós não precisaremos mendigar nada desse mundo. Nós ganharemos tudo do Senhor. Não quero dizer aqui que não devemos trabalhar, não devemos estudar, não devemos buscar conquistar as coisas que nos dão um certo conforto, mas nós não devemos viver por isso, colocar essas coisas como sendo o alvo de nossas vidas. O alvo de nossas vidas tem que ser Cristo. O alvo de nossas vidas tem que ser buscar satisfazer a vontade do Pai através de Cristo, porque é somente através dele que nós chegamos a Deus. Ele diz: eu sou o único caminho. Não existe um outro caminho que nos conduza até Deus, que possa levar o homem a satisfazer os desejos, a vontade do Pai. O homem tem que deixar de fazer as suas próprias vontades. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Será que, no meio dessa crise toda do coronavírus, tem algo que eu possa fazer que eu fique mais forte, que eu fique mais protegido, que eu possa inibir a ação de um inimigo que sequer eu vejo? A resposta é não. Eu faço a minha parte, eu estou aqui, né, na minha clausura particular, mas, no fundo, se o Senhor não proteger, não há nada que eu possa fazer. Se o Senhor não estiver na casa, então não adianta todas as sentinelas do mundo estarem de prontidão. É o Senhor, é Ele que tem a última palavra. Não é a ciência, não é o homem, não é o governador, prefeito, presidente ou qualquer autoridade que possa estar sobre nós. Todas essas autoridades foram impostas por Deus, mas a última palavra continua sendo do nosso Deus. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Quem pode fazer algo por nós, senão Deus? O Deus provedor. Nossas necessidades, nós temos que comparar o tempo inteiro com aquilo que é necessidade versus desejo. Ora, o desejo ele é carnal e reflete o pecado. A necessidade básica, ela faz parte da nossa constituição e nos leva a ter comunhão com Deus. A gente vê isso claramente quando a gente verifica os textos lá em Gênesis, na criação do Adão e Eva. Deus, ele colocou a necessidade no coração do homem e Deus mesmo satisfez a necessidade do homem, porque Deus é provedor. Então, ele plantou um jardim, deu a Adão para que ele trabalhasse, porque existia a necessidade de que Adão fizesse algo durante os dias. Então, ele fez algo e Deus entendeu que Adão não podia andar só, então Deus criou a Eva, deu a Adão, e deu todas as condições para que ele ali pudesse ter todas as suas necessidades satisfeitas, mas ele não foi suficiente para ele. Ele continuou buscando algo mais. Ainda hoje nós continuamos fazendo a mesma coisa, e por isso nós ainda hoje caímos no mesmo pecado de Adão. Exatamente igual. A serpente continua nos direcionando, continua nos oferecendo coisas e nós continuamos aceitando e levando para as nossas famílias aquilo que não é do Senhor. Meus irmãos, devemos repensar a nossa maneira de viver, essa relação com o Deus provedor. O Deus provedor continua sendo provedor porque o Deus não mudou, mas em nós, em Cristo Jesus, nós sim temos que mudar. Nós, por nós mesmos, não mudamos, mas Cristo em nós, ele transforma as nossas vidas. E ele é que vai transformar o nosso desejo carnal em entrega pessoal a Cristo, em Cristo para Deus. Deus, assim, faz grandes coisas em nós, quando nós recebemos e entendemos isso. É importante entender e perceber que o nosso Deus, ele é um Deus previsível.
mas ao mesmo tempo ele é imprevisível. Ele é previsível quando nós vemos de Gênesis e Apocalipse, Deus mostrando o quanto ele é amor, o quanto ele é justiça, o quanto todas as coisas estão dadas, são postas, e nós podemos nos deleitar até mesmo com o futuro, antes dele acontecer. Quando o mundo inteiro hoje passa por uma dificuldade e não sabe aonde vai chegar, como será o amanhã, nós abrimos a Bíblia e sabemos exatamente como será o amanhã, porque está escrito. E nós podemos crer e viver por isso. A ansiedade não cabe em nosso meio. Nós podemos jogar ela fora, lançar fora toda a raiz de ansiedade, toda a raiz de preocupação que não vem das coisas básicas, porque todas as coisas básicas já foram dadas para nós em Cristo. Deus preparou todas as coisas. Ele é previsível porque a sua fidelidade é um atributo, mas ele é completamente imprevisível porque nós não sabemos o quanto ele vai dar, como ele vai dar e quando. E por isso muitas vezes nós ficamos assim, e agora? Mas o agora é descansar no Senhor. Meus irmãos, no momento que estamos passando, essa crise em todo mundo, o agora é descansar no Senhor. Temos que descansar no Senhor, confiar no nosso Deus provedor, sabendo que Deus, em sua infinita misericórdia, ele continua no controle de todas as coisas. Olha o que nos diz a palavra do Senhor lá em Filipenses 4:19. É algo maravilhoso. Leia essa palavra, que marque aí na sua Bíblia, para você poder meditar depois nela. Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém? Deus é maravilhoso. O nosso Deus continua sendo bom. O nosso Deus continua sendo Deus. Nós podemos cantar, nos alegrar, nós podemos celebrar o nome dele, porque nós somos os seus filhos. Aqueles que voltarem para ele, aqueles que já puderam entender a sua necessidade de estar junto com Deus, nessa noite podem celebrar. Aqueles que, porventura, ainda estão em dúvida, nessa noite podem fazer uma entrega pessoal. E aqueles que estão vivendo momentos de aflição, de ansiedade, é a hora de entregar a ansiedade para Deus. Porque Jesus, ele tem cuidado de nós e ele vai suprir todas as nossas necessidades. Então não precisamos temer o dia de amanhã. O amanhã está no Senhor. Todas as coisas pertencem ao Senhor. A sua vida pertence ao Senhor? Deus é provedor. Deus é galardoador. Deus é maravilhoso. O nosso Deus continua sendo Deus. O nosso Deus continua sendo o único Deus. Não é um Deus qualquer. É o meu Deus. E tu pode repetir nessa noite: o meu Deus. O meu Deus suprirá todas as coisas, todas as minhas necessidades. Fale isso para ti mesmo. Repita isso na sua casa. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Oremos no Senhor. Alegremos-nos no Senhor e confiemos no Senhor, hoje e sempre. Amém? Glórias ao Senhor. Vou convidar o pastor Enio a fazer uma oração. Agradecendo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que nessa noite puderam participar conosco desse culto. E juntos podemos prestar o culto ao Senhor, agradecendo pelo seu Santo Espírito, que certamente já falou a cada coração nessa noite, e que Deus complete a obra que Ele mesmo já começou. Oremos com o pastor Enio. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela palavra que trouxeste ao nosso coração. Obrigado pela certeza, Pai, que Tu és um Pai amoroso, que se importa com cada um de nós, que supre as nossas necessidades e que nos sustenta. Pai, dê o sustento necessário para cada um de nós atravessarmos os desafios que Tu tem colocado diante de nós. Capacita-nos, Pai. Renova as nossas forças. Continua abençoando a vida do pastor Maurício, a irmã Zilda, sua família, o Mateus, o Tiago. Abençoa, toma essa família nas Tuas mãos. Também te pedimos pela vida do pastor Raimundo, da irmã Penha. Abençoa na sua recuperação, que possa estar completamente restabelecido em breve. Senhor, e te pedimos que Tu abrevie esses tempos do coronavírus para que, o mais curto prazo possível, o nosso país possa voltar à normalidade. Mas o tempo que for necessário que nós estejamos privados da companhia física uns dos outros,
que jamais possamos abrir mão da certeza de estarmos juntos em comunhão contigo, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esta mensagem. Reanima os nossos corações, aquece e nos dê uma semana abençoada. É a oração que te fazemos humildemente